Oi, gente, boa noite. Eu vou discutir um pouquinho com vocês aqui agora o assunto que foi escolhido pelo meu grupo, certo? Para esse trabalho da AV3. A gente escolheu o artigo sobre obesidade. E aí eu vou falar agora com vocês alguns fatores que possivelmente influenciem esse distúrbio, certo? Ultimamente, a obesidade vem sendo uma das maiores preocupações da nossa sociedade, por justamente causar mortes, causar muitas doenças, como hipertensão, diabetes, enfim, vários riscos para a nossa saúde pública. E aí fica o questionamento: o que causa a obesidade? A gente já nasce com essa genética ou são os fatores ambientais que possibilitam que a gente tenha essa doença? E aí, quando nós nos referimos à obesidade genética, vem um termozinho, primeiramente. Tem outros termos que eu vou citar daqui a pouco, mas o primeiro termo que eu vou falar para vocês é sobre a obesidade monogênica e a não sindrômica, certo? Algumas pesquisas foram feitas sobre a obesidade. E aí elas estão relacionadas às formas monogênicas, que evidenciam vários fatores na mudança dos genes, na mudança da homeostase do nosso corpo, certo? Quando tem essa mudança genética, o apetite da gente automaticamente aumenta. Então faz com que a gente coma de forma excessiva, agravando cada vez mais o quadro da obesidade. Outro fator genético que desencadeia a obesidade é a deficiência da leptina ou do receptor de leptina, certo? A leptina é um dos possíveis hormônios dentro dos principais fatores que levam ou desencadeiam a obesidade. A carência dessa substância em alguns genes pode levar ao sobrepeso. E aí, se eu tenho deficiência dessa substância, se eu não produzo essa substância, automaticamente o meu corpo vai ter mais chances de desencadear uma obesidade. Pronto. A respeito dos fatores genéticos, são basicamente esses dois que eu acabei de citar. Só que vem outro fator também, que são os fatores ambientais. Esses fatores ambientais estão relacionados basicamente à cultura do país que você vive, onde você vive, sobre os hábitos alimentares do local onde você vive. Onde o país tem uma cultura de se alimentar muito, de forma excessiva, onde o sedentarismo prevalece naquele país, é onde os fatores ambientais podem influenciar. Então é isso, basicamente o artigo aborda esses tópicos que eu comentei com vocês. E agora, o nosso grupo, ele coletou uma entrevista, a gente escolheu uma participante que já possuiu obesidade um dia e agora está com novos hábitos alimentares, uma nova rotina, e ela vai responder umas perguntinhas pra gente. Olá, meu nome é Aine, tenho 30 anos, atualmente eu peso 75 quilos, mas já cheguei a pesar 110 quilos. Vou falar um pouquinho aqui sobre o meu processo, respondendo algumas perguntas. Os principais problemas de saúde antes de começar a pesquisa, a começar todo o processo da cirurgia bariátrica, era muito cansaço. Eu me sentia muito cansada até ao conversar. Se eu conversasse com alguém, eu começava a ficar ofegante. E realizar tarefas, tipo, se eu precisasse ir na padaria, eu ficava muito cansada, subir escadas e dores. Eu sentia muita dor no joelho, principalmente, e na lombar. Conforme eu comecei o processo para a cirurgia bariátrica, eu descobri que eu tinha pressão alta, então eu comecei a um medicamento, gordura no fígado e colesterol alto. Minhas taxas eram todas alteradas. A saúde mental, eu considero que foi a mais afetada por causa do aumento de peso. Eu deixava de sair para os cantos com medo das pessoas, porque eu tinha tido um aumento de peso muito rápido. Então eu ganhei muito peso e isso, como eu não batia mais foto nem nada, as pessoas começaram a se espantar e as pessoas acabam sendo inconvenientes com esse assunto, né? Em relação a querer comentar sobre o corpo de outras pessoas. Foi a minha saúde mental. Eu deixei de fazer coisas que eu gostava muito, que sempre
eu fazia, que é o quê? Eu gostava muito de bater foto, não batia mais foto. Então a primeira coisa, aonde você via que eu tava muito mal era no meu Instagram. Não postava mais foto minha. E se eu postasse uma foto minha, era completamente editada. Sim e não. Por quê? Quando eu comecei a comentar com as pessoas que eu iria operar, muita gente querendo me fazer desistir. O que é que aconteceu? Eu parei de comentar. No meu grupo familiar principal, tiveram pessoas que me apoiaram e tiveram pessoas que não me apoiaram. As pessoas que não me apoiavam, eu meio que deixei meio de lado. Mas, por exemplo, o meu marido, ele me apoiou, mas ele não queria que eu fizesse, mas ele me apoiou. Minha mãe, ela não queria que eu fizesse de jeito nenhum, então eu não contei pra ela, eu só contei quando tava tudo já encaminhado. Minha irmã também me apoiou demais, mas tipo, amigos diziam assim, que era loucura, assim. As pessoas sempre têm alguma coisa a dizer quando você conta, e por esse motivo eu optei por não dizer. Então, assim, foi meio que um sigilo. Mas é isso, foram essas perguntas. Espero que tenha ajudado alguém com essas respostas e até mais.